Oi, pessoal. Oi, meninas. A gente fez um vídeo muito bacana sobre candidíase, que teve uma boa repercussão. Então, hoje eu convidei a doutora Luísa Simões, que é médica nefrologista, para a gente bater um papo sobre infecção urinária, que também é um outro assunto muito recorrente no nosso consultório. Com Oi, certeza, Lu. com certeza. Oi, que legal estar aqui de novo, né? Acho que esses vídeos são bacanas para a gente ensinar aí nossos pacientes, quem estiver escutando a gente, sobre temas tão comuns, né? Então, bora lá, vamos tirar essas dúvidas, tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir aqui nesse vídeo. Legal. Lu, me conta uma coisa. Como chega, com quais sintomas chega uma paciente que depois se diagnostica infecção urinária? Quais são os sintomas mais frequentes? A infecção urinária, ela pode dar muitos sintomas, né? Então, por isso que às vezes o diagnóstico é tão difícil, ou alguns pacientes têm o diagnóstico errado, né? Quando a gente tem uma infecção urinária, a gente pode aumentar o número de frequências que a gente vai no banheiro. Então, você vai ao banheiro várias vezes ao dia, mas urina em volume menor. Então, você vai muito, mas faz pouquinho. Você pode ter ardência a urinar. Então, pode ser no fim só da sua micção. Então, o fim da sua urina vai estar mais doendo, ou pode ser ela desde o começo que você começa a urinar. Você pode notar uma urina de odor mais forte, ela pode estar mais turva, né? Mais embaçada, não é aquela urina tão clara. Ela pode estar com sangramento, e ela pode dar dor no pé da barriga, que a gente fala, né? Então, bem embaixo, pode dar um pouquinho de irradiação da dor até para a parte lombar da coluna, pode dar febre, pode dar calafrio, pode ter sintomas de mal-estar. Eu acho que esses são realmente os principais sintomas, assim, os mais comuns que a gente tem. Uhum, entendi. E eu sempre falo, né? Em medicina a gente nunca pode falar nem sempre, nem nunca. 2 mais 2 nem sempre são 4. Então a gente não é toda vez que a gente tem uma infecção urinária que a gente vai ter alteração de cor da urina e cheiro da urina? Nem não sempre, é um parâmetro obrigatório. Nem sempre a gente tem. Por quê? O que é legal a gente explicar para o paciente? A gente tem o sistema urinário, né? Então, a gente tem os rins. De cada rim, normalmente, a gente tem 2 rins, óbvio, que a gente sabe que tem pacientes que podem nascer com um rim só, ter doado um rim, ter tirado um rim por algum outro motivo, mas a gente pode deixar isso para um outro momento. Então, de cada rim, a gente sai o ureter, que é um canal, né, que vai conduzir a urina do rim até a nossa bexiga. Da bexiga, a gente tem um outro canalzinho, que é a uretra, que é por onde sai a nossa urina. Então, a gente pode ter uma infecção urinária do trato urinário alto, então a gente pode ter uma infecção urinária lá dentro do rim, que são as pielonefrites, que a gente fala. A gente pode ter na altura do ureter, então, que é esse canal que desceu do rim para a bexiga. E a gente pode ter as cistites também, que são as infecções urinárias na bexiga, perdão. Então, sim, a gente pode ter sintomas diferentes. Então, às vezes, assim, você já tá, você não nota muita diferença na sua urina. Então, por exemplo, talvez ela esteja um pouquinho mais concentrada, mas nada que te chame muito a atenção, mas você já pode ter uma dor lombar, né, uma dor nas costas mais intensa, que não é uma dor que vem com o movimento, que não apareceu depois de você segurar um peso, fazer um esforço físico, é uma dor aguda, em pressão, e pode vir acompanhada de uma diminuição de apetite, talvez uma sensação de enjoo, náusea e febre, por exemplo. Então, não necessariamente esse paciente vai ter ardência urinar, né? Entendi. Então, depende da localização, né? Entendi. E uma coisa interessante que eu observo também é que outras causas de ardência a urinar existem, né? Por exemplo, a própria candidíase às vezes causa
ardência. Quando cai a urina ali naquela vulva que já está irritada, também tem essa ardência, né, a urinar. Então, nem sempre uma ardência urinária é uma infecção urinária. Uma lesão vulvar, né, uma lesão por herpes, por exemplo, também causa um certo ardor ao urinar. Então, tem todos esses diagnósticos aí. Fatores de confusão, né, que a gente diria. Fatores de confusão. Isso, principalmente na mulher, é comum, né? Eu tenho um incômodo para urinar, mas parece que não é bem da urina. E realmente, quando a gente tem essas pacientes com infecção vaginal, seja uma candidíase, algum outro corrimento, ela pode ter um incômodo ali urinar, porque na parte externa, no início da uretra ali também, ela pode estar com essa região inflamada, né? Mas o mais comum realmente que a gente vê é o incômodo, é o aumento da frequência de idas ao banheiro, um desconforto durante a micção. Isso com certeza é o mais comum aí, né? Você comentou... Desculpa. Não, pode falar. Você comentou que, além dessas, eu acho que dessas vaginites, né, que a gente fala, então, infecções ginecológicas, muitas vezes a gente tem outras causas, né, que podem dar esse sintoma do incômodo, do urinar, como, por exemplo, a presença de um cálculo renal. Então, uma pedrinha lá que migrou do seu rim, desceu já para a sua bexiga e está ali te cutucando em algum lugarzinho que você não necessariamente vai ter uma infecção urinária complicada, mas você pode ter esse sintoma também. Eu quero ir toda hora ao banheiro, né? Tá me incomodando para urinar. Então, pode ser aí um diagnóstico diferencial, né? Bacana. E tem alguma coisa, assim, que provoca a infecção urinária? Quais são os fatores que levam a pessoa a ter uma infecção urinária? Tem alguma coisa que aumenta a chance de eu ter uma infecção urinária? A infecção urinária, ela é a proliferação bacteriana nessa parte do trato urinário que eu expliquei, né? Então, isso pode acontecer por algum desequilíbrio aí da flora, que nem quando a gente falou no nosso bate-papo da candidíase, mas sim, existem alguns fatores. Então, a presença de um cálculo renal, de uma pedra nos rins, né, que nem eu comentei agora. A gente tem algumas doenças neurológicas da bexiga que atrapalham o esvaziamento da bexiga. Então, pacientes mais idosos ou pacientes acamados, pacientes que têm alguma doença neurológica degenerativa, eles perdem a capacidade de contração da bexiga, do esvaziamento da bexiga e também da capacidade de quanto essa bexiga aguenta de urina, né? E a gente pode, na infância, por exemplo, ter a presença de um refluxo vésico-uretral, que a gente fala. Então, é uma deficiência aí na infância que pode provocar a presença mais constante de infecções urinárias. É uma falha numa válvula que a gente tem, que propicia esse aumento das infecções urinárias na infância. A gente tem como fator de risco o início da vida sexual, né, principalmente na mulher, a gente está falando, isso muda a flora vaginal, a própria relação sexual pode causar uma inflamação local ali, irritar a uretra e propiciar a propagação de bactérias que subam para o seu trato urinário pela uretra. A gravidez, mulheres que têm história familiar de cistite, então a avó tinha cistite, a gente usava antigamente muito esse termo, a mãe, a filha tem maior risco provavelmente de ter o uso de espermicidas na relação, durante a relação sexual, a troca de parceiros sexuais. Beber menos água pode ser um fator de risco aí para infecção urinária. Poxa, são inúmeras as causas, sabe? Por isso que sempre tem que investigar, né? A gente sabe que, de acordo com a literatura, os estudos, os artigos falam que 50% das mulheres em idade fértil vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida. Então, é um assunto
bem comum aí pra gente, né? Legal. Aproveitando esse gancho que você falou de beber pouca água, pode ser um fator causador aí que ajuda, né, que auxilia o indivíduo a ter infecção urinária. Quais são? O que a gente pode fazer para se prevenir, para evitar a infecção urinária? Tem algum hábito que a gente pode A ideia, tem só mais uma coisinha que eu queria acrescentar ainda quando você falou dos fatores de risco. A gente sabe que tem algumas mulheres que não produzem um antígeno, ou seja, uma defesa contra algumas bactérias, que são umas mulheres que têm menos proteção na bexiga, no trato urinário, então essa menor proteção faz com que as bactérias consigam se aderir mais, tanto à bexiga, ao ureter. Então, assim, elas têm maior incidência realmente de infecção urinária. Em relação ao que a gente pode fazer para evitar, a gente vai falar de bons hábitos, né? Então, a gente vai manter os nossos hábitos de higiene bem adequados, pode beber bastante água, por quê? Porque a ideia é que a gente esvazie a nossa bexiga com frequência, porque se a gente estiver parada essa urina, né? Isso. Eu falo muito para os meus pacientes para a gente não deixar aquela água da dengue, sabe? Deixar aquele restinho de urina parada ali na bexiga, tá quentinho, tá parado, bactéria, fungo, gosta Adora, faz a festa. Né? Então, assim, quando a gente fala para o paciente, além dos vários benefícios que tem de beber água, tem isso, que a gente vai estar estimulando o esvaziamento também da nossa bexiga, então a gente diminui o tempo que a bactéria vai estar ali, né? Então, eu sempre recomendo também a não usar roupa íntima muito sintética, né? A gente sabe que isso aumenta aí a umidade local vaginal, principalmente na mulher. A gente fala muito de infecção urinária na mulher, né? Porque realmente é o mais comum. Evitar aí a troca de parceiro, usar o preservativo sem o espermicida. A gente sabe que isso é um bom hábito também. Urinar após a relação sexual, sempre. Urinar sempre imediatamente após a relação sexual. A gente sabe que tem algumas mulheres que têm maior incidência de infecção urinária após a relação sexual, mesmo quando elas têm o mesmo parceiro, né? Então, não quer dizer que a gente está falando aí de doença sexualmente transmissível, nada, mas a gente sabe que isso pode acontecer, sim, com algumas mulheres. Eu acho que a gente também pode falar de uma dieta bem equilibrada, igual a gente falou na Candidias. Então, um diabetes não controlado, com glicemias muito altas, o paciente que come muito açúcar, muita farinha, muito carboidrato, ele vai ter uma alteração do pH urinário também, e uma presença de açúcar na urina, e bactéria gosta de açúcar, né? Então, é uma das coisas também que a gente pode evitar. Em relação ao cálculo renal, então, quem tem cálculo renal, a gente já sabe que tem um maior risco de ter infecção urinária, então esse cálculo renal tem que ser estudado. Então, por que você forma cálculo renal? O que está acontecendo na sua urina? O que está provocando isso? E a gente vai tratar, vai tentar evitar a recorrência dos cálculos renais para também, com isso, diminuir o risco de uma infecção urinária complicada, né? Acho que é isso. Tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa, tá certo. Eu queria falar um pouquinho também sobre infecção urinária na gestação, que é um assunto também que causa preocupação, inclusive para nós obstetras, né? Assim, a importância da gente fazer os exames, né, de rastreamento, porque não sei se eu posso dizer, né, diferente dos pacientes que não são das não gestantes, a gestante tem essa questão que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é quando a gente tem a alteração na urina, no exame de urina, mas a mulher não apresenta sintomas. E na grávida é importante a gente tratar, né? Com certeza.
Então, assim, você sabe melhor do que eu que a gente tem muita alteração anatômica também durante a gestação, né? Então, com o crescimento do útero, além de algumas alterações hormonais que acontecem durante a nossa gestação, a gente vai ter mudança também no nosso trato urinário. Então, sim, é frequente a gente ter infecção urinária na gestação. Ela tem riscos, você é melhor do que eu, de novo, para falar disso, aumenta o risco de parto prematuro, pode ter contaminação da membrana que envolve o feto. Então, assim, é realmente uma preocupação na gestação. Para o nefrologista, como que a gente lida com isso? Toda grávida com sintoma de infecção urinária deve ser tratada como infecção urinária. Ah, mas eu não fiz meu exame ainda. Ah, minha cultura só vai sair daqui 5 dias, mas eu não estou aguentando, eu estou urinando toda hora, tá doendo para urinar, eu estou subfebril. Você vai ser tratada. E os remédios que a gente usa na gestação não são todos os remédios que a gente pode usar na não gestante. Então, por isso que tem que ser cuidada, a paciente tem que ser cuidada por alguém que saiba o que está fazendo, né? Não adianta falar, ah, minha vizinha tem infecção urinária e usa o remédio. É o mesmo remédio. Você está grávida, então você precisa ter segurança que você pode usar esse remédio. Então, toda gestante com sintoma de infecção urinária, ela deve ser tratada. Uma outra coisa que pode acontecer, já que ginecologistas obstetras maravilhosos como você pedem função renal, pedem o exame de urina no pré-natal, pode acontecer da paciente não ter sintoma nenhum, mas aquela urina que você pediu na sua consulta de rotina do pré-natal veio com uma bactéria. E o que deve ser feito, né? Se a paciente não tem sintoma nenhum, você deve observar e repetir esse exame. Se a gente estiver falando de 2 exames de urocultura positivas, mesmo na paciente gestante sem sintomas, mas com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, que é uma coisa que vem, né, para a paciente entender, quando a gente faz a cultura de urina, a gente vê a quantidade de bactérias que tem, né, nessa cultura. Então, dependendo desse número, com 2 culturas positivas, a gente vai tratar a gestante mesmo sem ela ter sintomas, sem ela ter queixa. Né? Pergunta, que as pacientes sempre têm dúvida em relação ao suco de cranberry. Ele ajuda? Então, tá bom. A gente tem, o cranberry ele já foi muito discutido, tem alguns estudos bem bacanas. A gente usa mais o cranberry nas mulheres de idade fértil. Óbvio, como tudo, não é sempre, não existe nunca. Então, assim, mulheres na terceira idade podem usar? Podem. Mas os estudos maiores falam pra gente do uso do cranberry na idade fértil, tá? Os estudos mostram que tem uma eficácia durante 12 meses, então a gente faz ciclos, não quer dizer que você começou a usar aos 30 anos o cranberry, que você vai usar sempre, mas usar por 12 meses parece que sim, que pode diminuir os casos de infecção, de repetição no sexo feminino. Por quê? Porque quando a gente fala de infecção urinária na mulher, a gente fala principalmente de um agente chamado Escherichia coli, tá? Essa é a bactéria mais comum da infecção urinária na mulher. Parece que o cranberry diminui a aderência dessa Escherichia coli na nossa bexiga. Então, daí que teria, sim, um efeito benéfico. Esse é a parte bacana aí do cranberry. Mas, óbvio, que não vai ser o cranberry isolado, né? Que vai cuidar de tudo. E a gente usa esse tratamento adjuvante, mas realmente nas pacientes que têm infecção urinária de repetição. Então, essas pacientes são as pacientes que tiveram 3 infecções urinárias aí no último ano, ou pelo menos 2 infecções nos últimos 6 meses. Essas são as que a gente acaba usando. Então, não é porque você teve uma infecção urinária que você já precisa começar a tomar cranberry, né? Alguns sucos de cranberry contêm açúcar, então
tem que prestar atenção nisso, não é uma coisa para todo mundo tomar. Uma faca de dois gumes. Ele pode ser tomado como suco ou como cápsula, né? Então, isso vai ser individualizado, né? Muito bacana. Lu, gostei muito de conversar sobre infecção urinária, que é um assunto que acomete tantas pessoas, tantas mulheres, tantas gestantes. Então, quero agradecer sua participação aqui, esse bate-papo. Obrigada. Acho que vale lembrar que assim, a gente trata infecção urinária com antibiótico, né? Não tem jeito. Não quer dizer que o antibiótico que você usou da outra vez, que você teve, vai servir para essa. Aquela caixinha que sobrou no armário, não pode usar? Exato. Não quer dizer que o antibiótico da vizinha vai funcionar para você. Então, se você tiver sintoma, pode ir no pronto-socorro, tá? Não tem problema. Mas se você vê que você teve mais de uma vez, não é a primeira vez que está acontecendo, não deixa de procurar um nefrologista. Vamos estudar, vamos ver a anatomia do seu trato urinário, vamos ver os seus hábitos, ver direitinho o que está acontecendo aí, que está provocando essa recorrência da infecção urinária. Acho isso super importante aí como mensagem final. Agradeço a você, achei super legal. Realmente, o nosso vídeo da candidíase teve uma repercussão bem bacana. A gente está aqui para informar, para ajudar. Isso, acho que a gente só aprende até mais, né? Com tantos comentários, tantas dúvidas que a gente está recebendo. Isso tem sido muito bacana para nós e para vocês, eu acho, né? Então, é isso. Obrigada pelo convite. Dessa vez, sou eu que agradeço. Legal, Lu. Obrigada. Deixe suas dúvidas aqui pra gente. Obrigada. Tchau, tchau.